A gente firma acordos todos os dias. Desde comprar um café na padaria até assinar um contrato de aluguel, né? Mas o que transforma uma decisão pessoal em algo que a lei de fato reconhece e protege? A resposta está num conceito central do direito: o negócio jurídico. Pense nele como a grande engrenagem que faz o mundo dos direitos e deveres girar, tudo a partir da nossa vontade. Olha só, a nossa análise vai seguir a jornada completa de um acordo. A gente vai ver como ele nasce, como ele ganha força para agir no mundo, e depois vamos mergulhar nos problemas, sabe? Nas doenças que podem aparecer. Desde um consentimento que não foi 100% livre, até aqueles acordos que são simplesmente injustos. E no fim, vamos entender como a lei dá o diagnóstico final, lendo as entrelinhas de cada situação. Então, vamos direto ao ponto. Por trás de todo contrato, de toda promessa com validade legal, existe essa estrutura, essa base, que dá poder jurídico às nossas escolhas. É o fundamento de quase tudo no direito privado. A mágica toda acontece por causa de uma coisa chamada autonomia privada. É como se a lei nos desse o poder de criar as regras para a nossa própria vida. Quando a gente declara que quer fazer alguma coisa, comprar, vender, alugar, o sistema jurídico olha e diz: ok, isso que vocês combinaram agora tem efeitos legais. É a nossa intenção pessoal ganhando status de regra entre as partes. Mas calma lá. Para um acordo ter força total, ele precisa passar por um checklist de 3 etapas. Pensa num controle de qualidade. Primeiro, a gente olha o plano da existência. Esse negócio sequer chegou a nascer para o mundo do direito? Segundo, o plano da validade. Ele nasceu, ok, mas nasceu saudável, sem nenhum defeito de fabricação? E terceiro, o plano da eficácia. Agora que ele existe e é válido, ele já pode sair por aí produzindo todos os efeitos que deveria? Vamos focar agora nessa segunda etapa, então. O tal do check-up de saúde legal. Um acordo pode até existir, mas se ele não for válido, é como ter um carro novinho com um defeito grave no motor. Ele está ali, montadinho, mas não vai a lugar nenhum. E esse check-up não é feito no achismo, não. A lei estabelece regras bem claras e o artigo 104 do nosso Código Civil é basicamente um manual de instruções para construir um negócio jurídico que seja, digamos, juridicamente saudável. O ponto aqui é que são 3 ingredientes essenciais. Primeiro, quem está fazendo o acordo, o agente, precisa ser capaz legalmente. Pensa em maioridade, saúde mental, essas coisas. Segundo, o objeto do acordo, aquilo que está sendo negociado, tem que ser permitido por lei, possível de ser feito e bem definido. Não dá para fazer um contrato de compra e venda de um terreno em Marte, por exemplo. E terceiro, a forma. Tem que ser a correta. Se a lei exige um documento por escrito, com firma reconhecida, não adianta fazer só um acordo de boca. E aí sim, com o selo de válido, o negócio finalmente pode entrar em campo e começar a jogar. Ele ganha o que a gente chama de eficácia. É nesse momento que ele começa a produzir os resultados práticos que todo mundo queria. O dinheiro troca de mãos, a propriedade do imóvel é transferida, o serviço é prestado, a coisa acontece. Só que é aqui que a história fica interessante. E se um acordo passa por todas essas etapas, parece perfeito no papel, mas a essência dele está, de alguma forma, contaminada? O que acontece quando a vontade por trás daquele acordo não era tão genuína assim? É exatamente aí que entram os chamados vícios de consentimento. São as falhas que atingem o coração do negócio, a vontade. É a diferença crucial entre um sim dito de forma livre e consciente e um sim que foi forçado, enganado ou que nasceu de um grande mal-entendido. O problema central aqui é um verdadeiro curto-circuito. A vontade que a pessoa declarou, que está ali no papel, não bate com a vontade real dela, a intenção que ela tinha de verdade. É como se a boca dissesse uma coisa, mas a mente quisesse outra completamente diferente. O primeiro vício dessa lista é o erro. Aqui, a pessoa se engana sozinha sobre um aspecto fundamental do negócio. Mas a lei é bem criteriosa, viu? Não é qualquer errinho que anula um contrato. Para isso acontecer, o erro tem que ser tão importante, mas tão importante, que se a pessoa soubesse da verdade, ela simplesmente não teria fechado o negócio. Já o dolo é bem diferente. Aqui, o erro não acontece por acidente, ele é plantado de propósito. Uma das partes age de má fé para levar a outra ao engano. A analogia é perfeita. O erro é como tropeçar sozinho na rua. O dolo é quando alguém coloca o pé na sua frente para você cair. E nem todo dolo é igual. Existe o dolo principal, que é aquele golpe tão central, mas tão central, que sem ele o negócio nem teria acontecido. Esse tipo de dolo leva à anulação total do acordo. Mas também existe o dolo acidental, que é o engano sobre um detalhe menor.
O negócio ia acontecer de qualquer forma, só que talvez com um preço diferente. Nesse caso, o acordo continua de pé, mas quem enganou tem que indenizar outra parte pelo prejuízo. Com a coação, a situação é ainda mais grave. Aqui a vontade não é enganada, ela é sequestrada pelo medo. É uma ameaça séria, injusta, que força alguém a concordar com algo que não quer de jeito nenhum. E o interessante é que a análise da gravidade dessa ameaça não é uma coisa fria, matemática. Ela leva em conta a fragilidade da vítima. O que assusta uma pessoa idosa, por exemplo, pode não assustar um jovem atleta, né? Bom, até agora a gente falou de problemas, digamos, psicológicos do acordo. Agora vamos analisar as doenças sociais, aqueles defeitos que não estão exatamente na vontade da pessoa, mas na própria estrutura injusta do negócio ou no mal que ele causa para outras pessoas. O foco aqui muda um pouco. Não se trata mais só de um consentimento com defeito, mas sim de acordos que, na sua essência, são exploratórios, desproporcionais ou que foram criados com a intenção clara de prejudicar terceiros. O primeiro caso é a lesão. Imagine um cenário com dois elementos. De um lado, uma pessoa em apuros, seja por uma necessidade urgente de dinheiro ou por pura falta de experiência no assunto. Do outro lado, uma proposta com valor completamente desproporcional e injusto. A lei entra em cena para anular esse tipo de acordo que nasce da exploração da vulnerabilidade de alguém. O estado de perigo é tipo um primo da lesão, só que mais específico. A pessoa está numa situação de risco de vida ou de um dano muito grave, e a outra parte sabe disso. Mas em vez de ajudar, ela se aproveita da situação para impor um acordo com condições absurdas. O exemplo clássico é o do hospital que exige um cheque caução altíssimo para salvar a vida de um parente. Veja bem, a ameaça não vem da outra parte, mas a exploração da situação é o que contamina o negócio. Agora, um defeito que prejudica quem nem estava na conversa, a fraude contra credores. É aquela manobra do devedor que, para não pagar o que deve, começa a passar seus bens para o nome de outras pessoas, vendendo ou doando tudo para um laranja. O negócio entre o devedor e o laranja pode até parecer perfeito no papel, mas o propósito dele é um só: fraudar quem tem direito a receber. É um ataque direto à confiança de todo o sistema. E, por fim, a simulação, o grande teatro jurídico. Aqui, as partes envolvidas combinam criar um negócio de fachada para enganar todo mundo. Elas declaram que fizeram uma venda, quando na verdade foi uma doação, por exemplo. Ou criam um contrato que nunca tiveram a menor intenção de cumprir. É uma mentira combinada e a lei considera isso nulo, porque o que está no papel é pura ficção. Certo. Já vimos o nascimento, a vida e as doenças de um negócio jurídico. Mas como a lei faz o diagnóstico final? Como é que um juiz olha para um contrato cheio de dúvidas e conflitos e decide o que ele realmente significa? Olha, interpretar um acordo é mais arte do que ciência exata. O princípio que manda em tudo é a boa-fé. A lei espera que todo mundo haja com honestidade. É por isso que ela determina que a intenção real das pessoas vale mais do que a letra fria do contrato. Em algumas situações, até o silêncio pode ser entendido como um sim. E aquela intenção secreta que uma pessoa guardou só para si? Geralmente não vale de nada se a outra parte não tinha como saber. É um quebra-cabeça complexo para descobrir a verdade e fazer justiça no caso concreto. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, que vale para reflexão. Em qualquer negociação, da mais simples à mais complexa, onde é que fica a fronteira? Onde a esperteza de um bom negociador vira uma má-fé que pode colocar tudo a perder. A lei nos dá as regras do jogo, mas a resposta muitas vezes está escondida na intenção por trás de cada palavra.